Olá, sejam bem-vindos ao ATPC da Diretoria de Ensino. Eu me chamo Odair e eu sou PEC de Ciências da Natureza aqui da Diretoria de Ensino Norte 2. E eu vou falar para vocês aí sobre o tema hereditariedade e algumas habilidades que a gente pode trabalhar abordando esse tema. Então nós temos aqui algumas habilidades que podem ser trabalhadas sobre o tema hereditariedade, né? Discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Associar os gametas à transmissão das características hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. Analisar modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando a sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana. Então, nós temos aqui uma das definições dadas pelo dicionário, né, a palavra hereditariedade, né, no âmbito da genética. Conjunto de continuidade biológica transmitido de uma geração às outras por meio de genes. Então, para começar, não tem como falar de hereditariedade sem falar de Gregor Mendel. Ele foi o primeiro a sistematizar o processo da hereditariedade, ele formulou as leis da segregação e distribuição de fatores determinantes das características hereditárias. Então, olha só, a primeira lei de Mendel foi a grande sacada do estudo do Gregor Mendel, né? Ele falou assim, olha, dentro de cada organismo existem dois fatores que determinam cada uma das características. Então, você tem dois fatores que vão determinar, por exemplo, a cor de uma flor, né? A cor das sementes, a altura de uma planta, né? E esses fatores, quando ocorre a formação dos gametas, esses fatores eles vão se separar. E na hora da fecundação, eles vão se misturar aleatoriamente com os fatores do outro indivíduo. E ainda na segunda lei, ele diz o seguinte, que fatores para duas ou mais características, eles vão se distribuir de maneira independente durante a formação dos gametas. Nós temos aqui o quadro de Pinet, né, que é uma ferramenta muito utilizada, principalmente quando se fala de primeira e segundas leis de Mendel. Você vai usar aí o quadro de Pinet para determinar as frequências esperadas de um genótipo e também, né, sabendo a dominância aí desse genótipo, também determinar o tipo de fenótipo que você vai ter mais probabilidade de encontrar. E aqui nós temos um quadro de Pinet um pouquinho mais complicado, né? Ele está representando aqui duas características, né? Então lembra que a segunda lei de Mendel fala de duas ou mais características, nesse quadrinho nós temos duas, tá? Para você poder aí observar as frequências esperadas dos genótipos dessas duas características.
Lembrando que nos anexos vocês vão encontrar aí alguns exemplos de exercícios que usam o quadro de Pinet para poder aí aplicar em sala. Uma outra ferramenta muito utilizada na genética é o heredograma, né? Ele é uma ferramenta que é utilizada para observar as relações de parentesco e acompanhar, né, o surgimento e a transmissão de uma característica, né? Tanto faz se é uma cor de cabelo, uma cor de olho ou uma condição genética. Ele vai te mostrar ali aonde que ela começou a aparecer ou aonde que ela se perdeu aí nessa família. Outro assunto interessante para trabalhar a hereditariedade é o sistema ABO-RH, né, que são os determinantes dos nossos tipos sanguíneos. Então nós temos o sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, com os fatores RH positivo ou negativo, né? Então olha só, você pode trabalhar dominância, codominância, recessividade, tudo aí dentro do sistema ABO. Então, ainda dentro do assunto hereditariedade, nós temos aí uma outra estrutura que está mais ali para dentro da célula, né? Mais longe do que Gregor Mendel conseguia enxergar. Nós temos aí em 1882 Walter Fleming descobrindo pequenas estruturas que se coravam ali fortemente, que ele chamou de cromatinas, né? E em 1902 Walter Sutton teorizou a ligação desses corpúsculos, né, que ele chama de cromossomos, com as características hereditárias. Quando ele observou que o padrão de segregação dessas estruturas durante a meiose acompanhava o padrão de segregação descrito por Gregor Mendel. Então, olha só, quando Mendel estava lá falando de fatores que se separavam na hora da formação dos gametas, ele estava, na verdade, falando dos genes que estão localizados nos cromossomos. Tá? Então, esses fatores que o Mendel descreveu com a sua observação eram, na verdade, os genes que estão ali nos nossos cromossomos e que se separam durante a meiose para depois se misturar durante a fecundação. Hoje, nós sabemos que um cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA altamente condensada. O ser humano possui 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, XX ou XY, totalizando aí 46 cromossomos. O conjunto dos cromossomos, né, de um indivíduo é chamado de cariótipo. Aí esse cariótipo contém todos os genes desse indivíduo. Mas o que é o DNA? Né? Ainda não se tinha essa resposta. Você tinha essas observações, você sabia ali, podia ver os cromossomos, mas a estrutura que formava os cromossomos, o que era? Né? Então, muito pouco tempo atrás, né, em 1952, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, eles utilizaram aí um método de difração por raio-x para investigar qual era a estrutura do DNA. Né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a cristalização de uma molécula de DNA e atingiram essa molécula de DNA com raios X e observaram o padrão de difração dos raios X em um filme fotográfico. E essa primeira imagem aí foi a imagem que levou esses dois pesquisadores a sugerir pela primeira vez que o DNA possuía uma estrutura de dupla hélice. Tá? Já em 1953,
James Watson obteve acesso aos dados da Rosalind Franklin e, com o auxílio de Francis Crick, formulou um modelo molecular da estrutura básica do DNA. Tá? E qual é a estrutura básica do DNA? Olha só, o DNA é formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui um grupamento fosfato, uma pentose, que é um açúcar chamado desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Esses nucleotídeos eles vão se ligar uns aos outros pelo grupamento fosfato e as bases nitrogenadas vão se ligar a uma outra fileira através de pontes de hidrogênio, formando aí a estrutura básica do DNA que a gente conhece, que é uma estrutura com 2 filamentos em forma de hélice. Essa é a representação, né, de toda aquela estrutura de nucleotídeos que nós temos aí do DNA, né, que é uma dupla hélice, onde estão representados aí os filamentos formados pelos grupamentos fosfato e pelo açúcar, desoxirribose, e ali no meio, né, como se fosse uma escadinha, estão as suas bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio. Então agora nós sabemos que as características hereditárias elas são transmitidas através dos genes. Mas o que são genes? Os genes são a unidade fundamental, física e funcional da hereditariedade. Um gene é um segmento de DNA composto por uma região transcrita e uma sequência regulatória que possibilita essa transcrição. O gene tem potencial de expressar uma característica detectável no indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor das flores, a cor das ervilhas, né? A altura de uma planta. Então, nós temos aí o componente básico de um gene, né? Que ele fala para a RNA polimerase e fala, olha, aqui você vai começar a fazer o seu RNA. Nós temos a sequência codificadora de RNA e nós temos o terminador, que fala, olha, RNA polimerase, aqui você para de codificar. Sabemos que a replicação do DNA é semiconservativa. E como é que a gente sabe disso? Porque 2 pesquisadores chamados Matthew Stanley Meselson e Franklin William Stahl, em 1957, eles delinearam um experimento extremamente elegante para verificar como acontecia essa replicação. Tá? Então você tem aí no quadrinho Saiba Mais, se você quiser saber aí como esse experimento foi realizado. É um experimento bem bonito e ele ilustra muito bem como acontece a replicação do nosso DNA. Mas vamos continuar. E o que é uma replicação semiconservativa? Quando uma célula vai se dividir para dar origem a 2 novas células, que a gente chama de células filhas, ela precisa duplicar o seu material genético. Para quê? Para que as células filhas tenham material genético completo, certo? E como ela faz essa duplicação? Os filamentos de DNA, eles são separados. Lembra que o DNA é uma fita dupla, então essa fita ela vai ser separada e cada uma das fitas vai servir de molde para uma fita nova. Então, ao final da divisão celular, ao final da mitose, você vai ter 2 células filhas, cada uma carregando um filamento original da célula mãe e um filamento novo. E não tem como continuar aí esse assunto de hereditariedade sem chegar
a teoria da evolução, né, formulada aí por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, que postula o que a gente chama de seleção natural, onde organismos eles são selecionados pela pressão do ambiente e da competição com outros organismos. E os organismos que possuem características que oferecem alguma vantagem na sobrevivência, eles vão ser capazes de sobreviver e transmitir essas características para os descendentes. Tá? Eles não conseguiram explicar exatamente essa parte. Como essas características estavam sendo transmitidas para os seus descendentes. Então, juntando os conceitos de Darwin, de Mendel, e assimilando também os achados mais modernos de mutação e recombinação gênica, nós temos aí a teoria sintética da evolução, que explica como os organismos se alteram ao longo do tempo para se adaptar ao seu ambiente e às pressões que ele oferece. Temos aqui então uma árvore filogenética, mostrando lá a história dos principais filos aí de organismos no nosso planeta, desde lá do comecinho, né, passando aí por alguns grandes eventos, né, eras do gelo, extinções, né, explosões de vida, tá? Tem aí um evento interessante chamado a Grande Oxigenação, né? Mas o importante para notar nessa árvore é o quê? Que todos os seres vivos do nosso planeta estão interligados por um ancestral comum, tá? E não tem nada melhor para ilustrar a hereditariedade do que uma árvore filogenética, tá? Desde lá de trás, esses genes, esses fatores, essa informação genética vem passando de um ser para o outro até chegar em um ser que consegue olhar para trás e estudar essa informação. Somos nós. Então, para fugir daquela figura que mais desinforma do que outra coisa, que tem um macaquinho passando por alguns passos até virar um ser humano, né, eu tenho aí para vocês a filogênese dos hominídeos. Olha só. Tá? Então nós temos aí os nossos ancestrais, né, até a gente chegar aqui no homem moderno. Tá? Dá para ver ali em cima os chimpanzés e bonobos. Dá para ver que nós nos separamos aí faz alguns milhões de anos e que nenhum chimpanzé vai virar humano e sair da floresta falando: "Oh, cadê o meu emprego, né?" Não vai acontecer um negócio desse, tá? Isso aí é uma figura muito mais precisa do que aquela famosa representação da evolução que só confunde as pessoas. Se você olhar profundamente para a palma da sua mão, você verá seus pais e todas as gerações de seus ancestrais. Todos eles estão vivos neste momento, cada um presente no seu corpo. Você é a continuação de cada uma dessas pessoas. Thich Nhat Hanh.